Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos ver lá no nosso objetivo da aula? Vamos acompanhar com a professora. Então, hoje nós vamos reconhecer a proporcionalidade direta como uma das relações comparativas entre duas grandezas. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar com a ideia da proporcionalidade, que é uma ideia muito importante e essencial na matemática. Essa ideia nos ajuda a resolver muitos problemas. E hoje nós vamos trabalhar com alguns deles. Para iniciar, a professora trouxe aqui uma situação, uma atividade dos passarinhos nos galhos. Vamos ver o que ela nos pede? Os passarinhos se reuniram para fazer uma brincadeira nos galhos. Toda vez que um passarinho de uma cor chegava no primeiro galho, outros de outra cor chegavam no segundo galho. Como que vocês pensam que eles fizeram isso? Já imaginaram? Imagine a situação aí, uma cena, né? 2 galhos, passarinhos coloridos, um passarinho chegando num galho de uma cor e passarinhos de outra cor chegando em outro galho. Já pensaram? Então nós vamos ver essa relação aí entre a quantidade de passarinhos lá na bancada com a professora. Vamos lá? Pois bem, então aqui nós temos os 2 galhos, né? Um galho, segundo galho, primeiro galho. Nós temos 2 galhos aqui. E aqui a professora trouxe alguns passarinhos, né? De algumas cores. A professora vai mostrar aqui para vocês as cores dos passarinhos que nós trouxemos para a nossa atividade de agora, tá? Então nós temos amarelo, azul, vermelho e laranja. Ok? Então vamos pensar aqui numa situação seguinte. Como ele dizia lá que toda vez que um passarinho chegava de uma cor no galho, de outra cor chegava no outro galho, numa situação de quantidades, né? Numa relação entre essas duas quantidades. Então vamos pensar assim, ó. Chegando um passarinho vermelho num galho, no outro galho vão chegar 2 azuis. Um passarinho num galho chegando, no outro galho 2 azuis. Então, um vermelho para 2 azuis. Chegando mais um vermelho, lá no outro galho vão chegar 2 azuis. Um passarinho vermelho, chegando 2 azuis também. Um passarinho vermelho, 2 azuis chegando. Olha a relação entre as quantidades que a professora está mostrando aqui na atividade. Mais um passarinho vermelho chegando e lá chegou quantos azuis? Isso, chegaram 2 azuis lá no outro galho. Foi essa a relação que foi estabelecida. Ótimo! E se eu colocar mais um vermelho, quantos passarinhos terão que chegar lá agora? Isso, mais 2 passarinhos azuis. Então vamos ver aqui a relação que ficou agora nessa brincadeira dos azuis e dos vermelhos. Então, um passarinho vermelho para 2 passarinhos azuis. Mais um vermelho, mais 2 azuis. Mais um vermelho, mais 2 azuis. Mais um vermelho, mais 2 azuis. Então eu tenho 4 passarinhos vermelhos e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passarinhos azuis. Olha a relação aqui. Qual é a relação da quantidade de passarinhos vermelhos para passarinhos azuis? 1 para 2. Então exatamente isso aqui, ó. Vou pegar aqui 2 passarinhos azuis, emprestadinho aqui do galho. Então, toda vez que chegava um vermelho, 2 azuis chegavam no outro galho. Então, é essa relação aqui, ó. 1 para 2, de vermelho para azul, ok? Então, essa foi a relação aqui desses passarinhos azuis e vermelhos. Mas, vamos fazer uma outra relação rapidinho aqui? Vamos pegar lá outros passarinhos. Agora, vão chegar 2 laranjas num galho, e no outro galho, um amarelo. Observaram a relação agora? Muito bem. Nesse primeiro galho, chegaram mais 2 laranjas.
E lá no segundo galho, mais um amarelo. Ok? Estão observando a relação que a professora colocou agora entre o laranjado e o amarelo? Ótimo! Vamos mais um. Chegaram mais 2 laranjas. Vamos pôr eles mais para cá um pouquinho. E quantos amarelos chegou no segundo galho? Isso, chegou um amarelo. E agora, qual é a relação que ficou entre passarinhos laranjas e passarinhos amarelos? Vamos pegar aqui, ó. 2 laranjas, um amarelo. Mais 2 laranjas, outro amarelo. Mais 2 laranjas, mais um amarelo. Qual que é a relação que há entre esses passarinhos aqui agora da cor laranja e amarela? Isso, ó, tem gente que já pegou aí o nosso raciocínio. 2 laranjas para um amarelo. Então, a relação é essa, de 2 para 1, né? Os passarinhos azuis e vermelhos era o contrário, era de 1 para 2. Agora, aqui nos amarelos e nos laranjas, são 2 para 1. Por quê? Porque eu estou pegando primeiro o laranja, para depois o amarelo. A relação está sempre na ordem que eu quero. Eu quero de laranja para amarelo. Então, por isso que é de 2 para 1, ok? Entenderam isso? Muito bem, então existe aqui nessa relação uma razão. A razão de 2 para 1. A gente fala de 2 para 1 numa relação de quantidades. Então, a cada 2 chegando um de outra cor. E se fosse lá na nossa relação do azul com o vermelho, deixa a professora colocar de novo aqui a relação do azul com o vermelho para vocês perceberem o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui na relação do vermelho para o azul? A cada um vermelho, 2 azuis. Então, a razão aqui é de 1 para 2. E a razão do laranja para o amarelo é de 2 para 1. Compreendido isso? Então, toda vez que nós estabelecemos uma relação entre quantidades, a gente está trabalhando com essa ideia da proporcionalidade, onde a gente pode trabalhar com a ideia de 1 para muitos, né? Ou de muitos para 1, ok? Entenderam isso? Essa é uma relação essencial na matemática. Quando a gente conseguir compreender essa relação de 1 para muitos e de muitos para 1, é a ideia de proporcionalidade. Porque toda vez que vai aumentando um conjunto desse lado, vai aumentando o conjunto do outro lado nessa mesma razão, de 2 para 1 ou de 1 para 2. Foi isso que aconteceu com os passarinhos. Cada vez que chegava um passarinho de uma cor aqui, chegava outro lá numa relação, que é a relação dos vermelhos para os azuis era de 1 para 2. Lembram lá, ó, né? De 1 vermelho, aqui, 2 azuis. E do amarelo para o laranja, a mesma coisa, né? Só que foi ao contrário. Quando chegavam 2 laranjas, um amarelo chegava lá no outro galho. Então, essa relação de 2 para 1 se manteve em todas as chegadas. Cada vez que chegava 2 aqui, aumentava 1 lá. Então, essa relação proporcional é mantida toda vez que a gente for estabelecendo o crescimento aqui da quantidade de passarinhos laranjas, de passarinhos amarelos ou de passarinhos vermelhos e passarinhos azuis. Compreendido isso? Muito bem, então vamos voltar lá para a nossa telinha com a professora agora. Muito bem, então vocês verificaram ali na mesa com a professora essa relação proporcional entre 2 quantidades ou 2 grandezas. Grandezas, professora, mas o que são grandezas? As grandezas são tudo aquilo que a gente pode contar ou medir. Daqui a pouquinho nós vamos voltar nisso aí, tá? Então vejam lá, na nossa telinha aqui, né? Então essa relação de toda vez que chegava um passarinho de uma cor, outros de outra cor chegavam também. Mas poderia ser diferente, professora? Poderia chegar, por exemplo, 4 amarelos e 5 vermelhos? Poderia chegar 4 amarelos e 5 vermelhos. Que toda
vez que chegasse 4 amarelos, mais 5 vermelhos chegavam também. Então a relação entre quantidades é uma relação comparativa proporcional, que a gente vai estudando aí, né, em toda a nossa aula de hoje. Então existe uma razão entre esses passarinhos. A razão, né, o que é uma razão? É uma relação entre quantidades, de tantos para tantos, né? Então qual era a relação entre as quantidades de passarinho? Bem, existia muitas possibilidades. Depende muito da quantidade de passarinho que chegou de um galho para o outro. Quando acontece isso, quando a gente estabelece essa relação, a razão vai depender da quantidade de passarinhos que forem chegando na proporção de um para outro. Entenderam isso? Muito bem. Então vamos continuar aqui agora com uma atividade. Vocês receberam essa atividade lá da escola, tá? Então vejam lá, procurem o problema, né, do suco de laranja. Está aí na folha de atividade de vocês. Acharam? Muito bem. Então nós temos aqui um problema muito simples, né? Mas que vai fazer a gente pensar bastante. Então lá, o suco de laranja. Maria está fazendo suco natural de laranja. Né? Suco natural é quando a gente espreme a laranja na hora e toma, né? Isso que é suco natural. Ela pegou 5 laranjas grandes e bem suculentas e verificou que elas encheram um copo de 200 ml. Então, um copo de 200 ml com 5 laranjas, né? Encheu aquele copo. Se 5 laranjas enchem de suco um copo de 200 ml, quantas laranjas iguais a essa serão necessárias para fazer 6 litros de suco puro? Agora eu não quero só um copo, não. Eu quero 6 litros. Olha, é bastante, né? Tá. Para isso, a professora vai deixar um tempinho para vocês pensarem e tentarem resolver, tá? Pense nessa relação de quantidades, né? E aqui ainda tem mais uma quantidade que também tem que pensar na relação delas, que é a quantidade de ml que nós temos em 1 litro. Lembram que nós já tivemos aula sobre isso? Quantos mililitros nós temos em 1 litro? Quantos? Ai, alguém falou aí, eu escutei aqui, muito bem. 1000 ml. Então, ó, a professora já deu aqui uma dica para vocês. Agora, vocês vão tentar resolver. Não se preocupe se vocês não acertarem de primeira, tá bom? Mas não se esquece, o esforço é que vale muito a pena na hora de resolver as situações e problemas. E depois a gente vai voltar para conferir as nossas ideias. Vocês vão ter agora 5 minutinhos para tentar resolver esse problema. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá?
E aí, crianças, conseguiram? Conseguiram? Ai, vamos ver se a gente conseguiu agora? Então, nesse problema, nós vamos resolver ele por partes, tá bom? Vamos lá. A professora vai conferir com vocês por partes. Qual a primeira informação que a gente tinha? Um copo de 200 ml, é claro, né? Sempre que a gente for falar de copo, vai ser copo de 200 ml, porque era o que estava dando no problema. Então, o que nós temos ali? Ó? A relação entre o número de copos de 200 ml e o número de laranjas para encher um copo. Então, aqui está, ó, 5 laranjas para encher um copo de 200 ml. Então, essa é uma relação que eu já sei. O problema já me deu essa relação. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Sabendo disso, agora eu vou estabelecer a relação de 1 litro. Quando a gente faz 1 litro de suco de laranja, bem, nós temos que estabelecer a relação agora de copos para o litro. Então vamos ver lá, quantos copos de 200 ml nós vamos ter num litro? Bem, vamos pensar lá, 200 mais 200 deu quanto? 400. 400 mais 200? 600. 600 mais 200? 800. 800 mais 200? 1000. Isso mesmo. Opa, 1000. Chegamos na quantidade de 1 litro. Quanto que vale 1 litro? Vale 1000 ml. Então, essa relação a gente descobriu agora na relação do litro com a quantidade de copos. Bem, então nós já sabemos quanto que cabe em 1 litro. Cabe 5 copos, ok? Essa informação a gente acabou de descobrir. Agora, o que a gente tem que fazer? Agora nós vamos ter que ver a relação de total de laranjas com os litros de suco. Vamos ver aqui? Eu tenho 1 copo para 5 laranjas. Ótimo, já conte lá. São 5 copos que nós precisamos, tá? Vamos lá. 1 copo, 2 copos mais 5 laranjas. 3 copos mais 5 laranjas. 4 copos mais 5 laranjas. 5 copos mais 5 laranjas. Opa, chegamos nos 5 copos. E agora, o que a gente tem? A relação de copos para as laranjas. 1 para 5. Então, 1 copo para 5 laranjas. Então, 1 para 5 é do copo para a laranja. 5 copos para quantas laranjas? O que a gente tem que fazer aqui? Contar uma por uma das laranjas? Até podíamos, mas para ficar mais rápido a gente vai multiplicar por 5. Por quê? Porque de um copo para ir para 5 copos eu não tive que pegar 5 vezes 1? Isso, ó, 5 vezes 1 ou 1 vez o 5. E do outro lado a mesma coisa. Se eu tenho 1 para 5, 5 eu vou ter que multiplicar por 5 para descobrir quanto que vai ter no final. Essa é a relação proporcional. Então, quanto que deu no final? 25 laranjas para fazer 1 litro. Terminou o problema, professora? Quanto é que a gente queria saber lá? 6 litros, isso mesmo. Mas para saber de 6 litros eu precisava saber de 1 litro primeiro. Achei! 1 litro são 25 laranjas. Então, olha a relação ali, ó. Para 1 litro, são 25 laranjas. E para 6 litros, quantas laranjas serão? Bem, vamos pensar com a professora aqui. De 1 para chegar em 6, o que eu tive que fazer? Isso, eu tive que dar do 1 para chegar no 6, eu multipliquei por 6. 1 vez o 6, ótimo! Então, o que eu vou ter que fazer do 25 lá para achar o total de 6 litros de laranja? Isso, eu vou ter que multiplicar por 6 também. Então, 25 multiplicados por 6 dão 150. Então, qual é a resposta do meu problema? Serão necessárias 150 laranjas para fazer 6 litros de suco. Chegaram a essa mesma resposta? Não? Não fica chateado não, tá? Não fica nem um pouquinho nervoso. Isso é normal, a gente tá aprendendo, né? E é a primeira vez que nós estamos fazendo problemas de proporcionalidade. Se você errou, não tem problema, vai lá e apaga e arruma. Mas lembre lá, a gente erra porque a gente se esforçou e mesmo assim ainda não chegou na resposta. Isso não tem problema. Teria problema se eu errasse de propósito. Aí teria muito problema. Mas como a gente se esforça e mesmo assim a gente erra, o nosso cérebro cresce. Ele fica muito esperto e a gente vai aprendendo com isso também. Então quem erra também aprende. Né? Essa é a nossa chave aqui da nossa aula. O erro pode existir. Combinado? Ótimo, muito bem. Então o problema do suco já foi resolvido. Agora vamos para o nosso segundo problema, que é o da caixa de brinquedos. Pega lá na sua atividade, essa atividade aí, ó, que aparece as caixas com algumas pecinhas, né? Que a professora chamou aí do problema 2
de caixa de brinquedos. Feito? Acharam? Ótimo! O que nós precisamos saber aqui? Então, vamos ler o problema junto com a professora? Uma caixa de brinquedos com peças de montar é vendida com 12 peças vermelhas, 15 amarelas, 8 azuis e 5 verdes. Então, lembra lá, 12 vermelhas, 5 amarelas, 8 azuis, 5 verdes. Muito bem, a pergunta é, qual é o total de peça de uma dessas caixas? Lembrando que não é de uma caixa que está aqui, ó, mostrando no desenho. Olha o que o problema diz lá. Uma caixa de brinquedos é feita com 12 peças vermelhas, 15 amarelas, 8 azuis e 5 verdes. É uma caixa de brinquedo que tem todas essas peças juntas. Não é caixa por caixa que a professora está perguntando, tá? Porque aqui é só uma ilustração para mostrar para vocês a proporção de pecinhas. Combinado? Agora eu quero saber qual é o total de peças que tem nessa caixa de brinquedos, que tem todas essas pecinhas coloridas. E depois foram compradas para uma classe da escola 5 caixas iguais, né, dessas peças aí. Quantas peças de cada cor a turma terá para fazer as suas atividades? Então são 2 perguntas para o mesmo problema. Vocês vão ter aí 5 minutinhos para resolver. Daqui a pouquinho eu volto. Vamos lá?
Muito bem, crianças, conseguiram resolver? Ótimo! Mas se não conseguiu e tentou e acha que ainda não tá legal, vamos conferir aqui com a professora. Primeira pergunta, qual é o total de peças que tem nessas caixas? Nessa caixa de brinquedo, tá? É uma caixa de brinquedo com essas peças dentro. Vamos ver lá então? Como que eu posso descobrir isso, professora? Bem, o próprio problema já disse, uma caixa tem todas essas peças. Então o que eu tenho que fazer para achar o total de peças? Olha, total. Isso, é uma soma, muito bem. Então a gente vai somar 12 mais 15 mais 8 mais 5 igual a 40. Então quantas peças nós temos nessa caixa de brinquedos com peças coloridas? O total é de 40 peças. Ótimo, muito bem. Acharam a mesma resposta que a professora? Ótimo, muito bem. Se você não encontrou, só apagar lá e arrumar. Combinado? Muito bem, vamos para a segunda agora? Vamos ver aí na telinha de vocês, que a segunda tem uma proporção aqui também para a gente trabalhar, tá bom? A ideia é a mesma que nós trabalhamos lá na nossa atividade anterior. Foram compradas para uma classe da escola 5 caixas dessas peças. Quantas peças de cada cor cada turma terá para fazer a sua atividade? Então agora, se uma quantidade de vermelhas nessa uma caixa de 12, em 2, 3, 4, 5 caixas, quantas cores vermelhas terão? Quantas pecinhas de cores amarelas? Quantas pecinhas de cor azul e quantas das verdes? É isso que eu quero saber. Então, em uma caixa de brinquedo, nós temos 12 vermelhas, 15 são amarelas. 12 vermelhas, então eu tenho 12. Em 5 caixas, quantas teremos? Então, vamos ver aqui com a professora. Então, vamos pensar lá. Eu tenho que multiplicar por 5, isso mesmo, porque se em uma caixa eu tenho 12, nas 5 eu vou ter que multiplicar 12 por 5. Então, vamos lá. 12 vezes 5 é 60. 60 vermelhas. Amarelas são 15 vezes 5, 75. Acompanhe na telinha com a professora. Azul. 8 peças são em uma caixa, são 5 caixas, então 8 vezes 5, 40. E a última é a verde, né? A verde eram 5 peças naquela caixa de brinquedos. Em 5 caixas de brinquedos, teremos 5 vezes 5, que é 25. Muito bem. Vejam quantas coisas a gente aprendeu na aula de hoje, né? Com essa ideia da proporcionalidade. Vocês conseguiram compreender isso? Conseguiram? Então vamos ver aqui com a professora um pequeno resumo aqui dessa nossa ideia. Primeiro vamos continuar aqui com a resposta, né? A turma terá 60 peças vermelhas, 75 peças amarelas, 40 peças azuis e 25 peças verdes, que é a resposta do problema, né? Que a pergunta perguntava quantas peças de cada cor. Muito bem. Bem, vamos então entender aqui com a professora agora na telinha essa ideia da proporcionalidade que a gente acabou de verificar. Vejam lá, acompanhem na telinha com a professora. A ideia de proporção é uma ideia de uma relação multiplicativa entre grandezas. A grandeza, como a professora falou para vocês, é tudo que cresce, que a gente pode contar, ou de crescer ou diminuir, né? Que a gente pode contar ou até medir. Então vamos ver ali dos passarinhos, né? Para cada passarinho vermelho, nós tínhamos lá no começo quantos azuis? Isso, nós tínhamos 2 passarinhos azuis. Então, se eu quiser saber de 3 passarinhos vermelhos, o que eu faço com os azuis? Isso, eu vou ter também que multiplicar, né? Então, para esse vermelho, tenho 2 azuis. Olha a relação que a professora colocou aí na telinha. 1 vermelho, 2 azuis. Então, já coloquei 2 azuis lá do outro lado. Mais 1 vermelho, então, mais 2 azuis. Ó, a relação de 1 para 2. Mantive a proporção. E o último passarinho, mais 2, mais uma relação proporcional de 1 para 2. Então vejam aí na telinha de vocês. Nós temos quantos passarinhos azuis para 3 passarinhos vermelhos nessa proporção de 1 para 2? Quantos? Contem lá com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que deu? 6, isso mesmo, 6 passarinhos azuis. Ótimo. Se deram 6 passarinhos azuis, significa o quê? Que nós tivemos
De 1 para 2, de 3 para 6. Essa relação não é o dobro? Pense lá, qual é o dobro de 1? 2. Qual é o dobro de 3? 6. Então é relação multiplicativa, por isso que a professora colocou ali, ó. A ideia de proporção é uma ideia multiplicativa, de 1 para muitos. Compreendido isso? Ótimo! Então, olha aqui a relação das grandezas que a professora trouxe para vocês, né? O que é uma grandeza? Uma grandeza é uma variação, é tudo que pode ser medido ou contado, tá? Tudo que a gente pode medir ou contar é uma grandeza. E algumas grandezas, né, elas possuem uma relação direta de crescimento ou de decrescimento, ou aumenta e diminui. O que acontece ali na grandeza? Vamos ver ali na telinha com a professora. A grandeza 1, quando ela aumenta, a grandeza 2 também vai aumentar. Pense lá no passarinho vermelho. Aumentou, não aumentou? Quando eu colocava 1, 2, 3? Isso. E o que acontecia com o passarinho azul? Também aumentava, né? Aumentava na mesma proporção. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta também. E se fosse ao contrário, se fosse uma grandeza diminuindo, a outra grandeza diminuiria também, na mesma proporção. Então, as grandezas, né, as grandezas que têm essa proporcionalidade direta, a gente chama, né, que são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação na outra na mesma razão. Lembra da razão, né, que a professora comentou com vocês. 1 para 2, 2 para 1, 4 para 5, lembram? Essa é uma relação de razão, né? Se uma dobra, a outra dobra também. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida em duas partes iguais. Isso que se chama variação entre as grandezas, tá? Quando uma varia, a outra varia igual, né? Tanto para mais quanto para menos. Compreendido isso? Ótimo, muito bem. Então, meus amores, tudo isso que a gente viu foi para aprendermos o que a gente viu hoje, né? Então, nós vimos que a relação proporcional direta entre duas grandezas é uma relação multiplicativa, de 1 para muitos. Isso a gente já acabou de ver. E a gente também compreendeu que essa relação proporcional direta nos diz que quando uma grandeza cresce, a outra cresce na mesma proporção. Se uma diminui, a outra diminui igualmente. Ok? Aprendido isso? Ótimo! E tudo isso que a gente fez na aula de hoje, essa discussão, todas essas nossas atividades, nossos pensamentos, foi para chegar a atingir o nosso objetivo, que é reconhecer a proporcionalidade direta como uma relação comparativa entre duas grandezas. E foi isso que a gente fez, não foi? Muito bem. Bem, a aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido muito e tenham gostado da nossa aula de hoje, né? E a professora vai ver vocês na próxima aula. Ó, parabéns pelo esforço de vocês e continue assim. Um beijinho e até a próxima. Vem aí, arte! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de arte de hoje? E para nossa aula, hoje quem está aqui é a Amora. Tudo bem, Amora? Oi, professor! Eu estou bem, e você? Eu tô bem também. Passou bem o final de semana? Eu passei, foi muito bom ficar em casa com a família, né? Sim, e me conta uma coisa, você prestou bastante atenção na aula da semana passada? Ah, eu prestei! Então, eu fiz atividade. Fez atividade? Uhum. Ah, que legal. Então você pode falar o tema pra gente antes do professor apresentar aqui? Qual foi o tema da nossa aula? Ah, é arte indígena. Isso mesmo, foi arte indígena. Então a gente teve a aula 1 sobre arte indígena e hoje a gente vai continuar falando sobre esse tema que é tão importante, né? A arte produzida pelos povos originários, os povos indígenas do Brasil, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos objetivos da aula. Acompanha com o professor aí na tela. Então hoje a gente vai conhecer alguns elementos da cultura indígena, porque a cultura indígena é muito grande, tem muita coisa, né? A gente vai conhecer alguma coisinha sobre a cultura indígena. A gente vai relembrar o que significa cultura e etnia, esses dois termos aí que podem parecer um pouco confusos para vocês, o professor vai explicar mais uma vez, para ficar bem claro, né? E a gente vai produzir uma composição visual que expresse os direitos dos indígenas. Uma composição visual é uma arte visual, tá? Então vamos prosseguir.
Na aula anterior, a gente aprendeu um pouco sobre a cultura e a arte dos povos indígenas. Agora eu quero saber se a Amora lembra o porquê que a gente pode chamar os povos indígenas de povos originários. Ah, eu lembro, professor. Então explica aí para as crianças. Olha lá para eles e explica para eles. Espere, deixa eu sentar certinho. Isso, bem bonitinho. Sabe, crianças, eu entendi que a gente chama eles de povos originários porque eles eram os que estavam aqui na origem do nosso país. Antes até mesmo dos portugueses chegarem, eles já estavam aqui no nosso país. Não é assim, professor? Isso mesmo. Muito bem. Prestou atenção na aula, bem legal. Eu prestei, você viu? Eu assisti tudo lá de casa. Isso mesmo, muito bonito. Então, originário porque vem de origem, estavam aqui, como a Amora acabou de explicar pra gente. Então, os povos indígenas podem ser chamados de povos originários porque eles estavam aqui muito antes do Brasil ser aí colonizado pelos portugueses, né? Então, antes de começar a nossa aula, a gente vai aí relembrar algumas informações importantes sobre os povos indígenas. Então, vamos olhar aí essas informações que estão aparecendo na tela. O Brasil não foi descoberto, já existiam aqui centenas de povos indígenas. Então, quando a gente é pequenininho, né, fica difícil a gente pensar assim, o que veio antes? Como era esse lugar onde é a minha casa, por exemplo? Como que era a nossa cidade, sem todos esses prédios, essas casas? Então, era tudo basicamente floresta e os povos nativos, os povos indígenas, os povos originários moravam aqui nesse lugar e, né, no caso, depois da colonização, aconteceu aí as grandes construções, né, e aquilo chegou no ambiente que a gente mora hoje. A gente chama os povos indígenas de povos originários, pois eles já ocupavam todo o território do nosso país, isso a gente já comentou agorinha. Muitas pessoas em nosso país descendem de pessoas indígenas. Na aula passada eu contei para vocês que a minha avó, né, é filha de uma indígena. No caso, a minha bisavó é uma indígena. Isso é muito bacana, né, porque eu aposto que alguns de vocês aí podem ter também uma descendência indígena. O que isso significa? Que tem algum familiar que vem aí que é ou filho, ou neto, ou bisneto de uma pessoa indígena. A arte indígena é repleta de significados. O professor também explicou lá na aula passada que as pessoas indígenas elas não saem aí fazendo pintura, aquilo que vem na mente delas, né? Não, tem todo um significado, tem toda uma simbologia. Então, por isso que não é bacana que a gente pegue essas pinturas e faça elas sem saber esses significados, né? É desrespeitoso com os povos indígenas. A cultura dos povos indígenas foi e ainda é fortemente afetada como consequência do preconceito. Então tem muita gente que acha que os povos indígenas deveriam se comportar como as pessoas que moram nas cidades, né? E isso não é correto. Eles têm a cultura deles, eles têm os hábitos deles, o estilo de vida, os tipos de arte e tudo isso é característico deles. Não tem como a gente ir lá e falar que isso não é certo. O modo como eles vivem é muito correto, é muito certo e é do jeito deles. Ninguém tem que falar nada. E no Brasil existem hoje 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Então, olha quantos povos indígenas existem no Brasil, né? 256. Só que esse número era muito maior lá na época do descobrimento e como o professor também já explicou, o que ocorreu foi aí um grande massacre da cultura indígena, né? Um genocídio dos povos indígenas. Genocídio significa a morte de muitas pessoas. Então, muitos indígenas foram mortos pelos colonizadores e até hoje são, porque eles moram nas florestas, né? E existe um grande interesse, no caso, de desmatar as florestas, de derrubar as árvores para criar plantações ou outras coisas, né? Então, por isso que a gente precisa sempre, vocês enquanto crianças, né? Você, Amora, precisam sempre defender o direito dos indígenas de permanecer no ambiente em que eles vivem, né? Porque não é nada legal que uma pessoa chegue lá e destrua tudo, todo o local, toda a cultura daquele povo, né? Então, vamos prosseguir. Bom, mas então, Amora, o professor falou lá, a gente falou lá no comecinho da aula que a gente ia aprender qual é o significado de cultura. Antes da gente ver o conteúdo que vai aparecer na tela, você pode explicar para o professor o que você acha que é cultura? Ah, professor, eu já vi outras professoras ensinarem o que é cultura. Então, mas você lembra alguma coisinha que você possa dizer para o professor? Eu lembro um pouco. O quê? A cultura é, assim, a maneira que as pessoas vivem, não é? Exatamente. Assim, a língua que elas falam, a comida, as roupas, a maneira de se alimentar também. Exatamente. E todos esses elementos que você falou, Amora, são elementos da cultura. Então, olha aí na tela que a gente vai fazer a leitura. Vocês acompanham junto com o professor, caso vocês já saibam ler, né? A cultura representa o conjunto de tradições, crenças e costumes dos diversos grupos sociais. Ela é repassada através da comunicação
ou imitação às gerações seguintes. Se ficou muito difícil para vocês entenderem tudo isso que o professor leu, não tem problema. Eu trouxe algumas imagens que vão aparecer ali do ladinho, que vão dar e exemplificar para a gente o que significa, né? Cultura, tradição, crença e costume. Mas é muito importante que a gente entenda que a cultura ela é passada de uma geração para outra. Então, por exemplo, várias coisas que eu aprendi da minha cultura, eu aprendi com os meus familiares. Vocês também aprenderam com os seus familiares, né? E assim por diante. A gente sempre aprende a cultura, né? Pega um hábito, aprende a falar de algum modo, de acordo com o lugar onde a gente nasceu. Então, por exemplo, nós aqui nascemos no Brasil. A gente fala a língua portuguesa, né? A gente fala o português, por isso que vocês me entendem. Mas existem outros lugares no mundo, e inclusive aqui no Brasil, como no caso dos povos indígenas, que essas pessoas falam outras línguas, né? Então, por que eles não aprenderam a língua portuguesa? Porque eles não nasceram no lugar onde a cultura, né, tem aí como fator a linguagem, né? No caso, a linguagem da língua portuguesa. Então, é por isso que a gente fala o jeito que a gente fala, Amora, né? Então nós falamos língua portuguesa porque a gente aprendeu culturalmente com as pessoas que vivem ao nosso redor. Então vamos dar uma olhadinha ali naquelas imagens. Olha lá, ali a gente tem uma tradição. É a tradição da festa junina. Ó, a gente já tá no mês, né, de junho, mês das festas juninas. Então é uma tradição, é uma festa que lá quando ela surgiu, ela tinha aí uma ligação, né, com a questão das colheitas, as pessoas colhiam o milho e faziam as suas festas. Hoje, embora, por exemplo, eu comemoro a festa junina, mas eu não tenho uma colheita na minha casa, né? Então isso significa que o quê? Que eu aprendi a tradição da festa junina e eu pratico ela. Isso é uma tradição e é um elemento da nossa cultura, né? Elas geralmente acontecem no mês de junho, as decorações, como a gente está vendo aí na tela, são muito comuns, muito típicas. Você não vê, por exemplo, alguma pessoa pendurando um Papai Noel numa festa junina, né? Por quê? Porque culturalmente o Papai Noel é um símbolo lá do Natal e isso também é um elemento cultural. Imagine que engraçado, né, professor? Pendurar um Papai Noel na festa junina. Então, não faz muito sentido, né? Não. Mas, na realidade, não há nada que impeça. O que impede é a tradição, né? Tradicionalmente, o elemento lá que é mais comum para a festa junina são as bandeirinhas, não é o Papai Noel, né? Então, é mais ou menos isso. Tradição é aquilo que a gente faz repetidas vezes, como no caso das festas, né? A gente tem várias no Brasil. Olha ali um povo, né? 3 mulheres africanas, todas ali vestidas com vestimentas tradicionais. Então, a roupa que as pessoas vestem também tem muito a ver com as tradições da sociedade. E isso explica um pouquinho da cultura, né? A gente consegue enxergar, por exemplo, nessa imagem que vocês estão olhando aí na tela, né? Que essas pessoas, elas não se vestem parecido conosco, né? E por que a gente não se veste parecido com elas? Porque a gente está em um outro lugar. A cultura é diferente, não tem nada de errado e nem nada de certo. Apenas é diferente. Tá dando para entender, Amora? Tá, eu tô entendendo. Beleza, vamos para a próxima imagem então. Olha aquela imagem lá. O que ela representa? O que aquela mulher está fazendo ali? Ela tá fazendo um tipo de oração, meditação, né? Uma oração, uma reza, uma meditação. E a religião também tem tudo a ver com as tradições, com as crenças, né? Cada povo acredita naquilo que aprendeu a acreditar. Então, por exemplo, existem religiões que são mais comuns para nós que moramos aqui no Brasil, que são totalmente diferentes das religiões das pessoas que moram, por exemplo, sei lá na China. Então é muito diferente. Isso também tem a ver com a cultura, né? A cultura mostra para a gente as diferenças entre as pessoas. Vamos ver a próxima imagem. Olha ali, são várias geishas. Já ouviram falar nessa cultura? É uma cultura aí, no caso, né, das mulheres chinesas, e elas se vestem também de um modo totalmente diferente das mulheres brasileiras. Então isso também tem a ver com a cultura, a vestimenta, as roupas, até as a maquiagens. maquiagem, né, professor? Olha, elas pintam o rosto de branco. Exatamente, isso mesmo, muito bem observado. Olha a próxima ali, o carnaval também é muito típico, né? O carnaval acontece em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil é uma festa que também a gente já está muito familiarizado, né? A gente conhece essa festa e algumas pessoas, alguns de vocês, inclusive, comemoram o carnaval, né? Então, olha nessa imagem que está aparecendo aí na tela, esse mapa que está mostrando várias pessoas aí dentro do mapa mundi, né? Está aparecendo ali todos os continentes, o continente americano, africano, asiático, europeu. Então, cada lugar do mundo tem a sua cultura. E no caso dos indígenas, existem povos indígenas em todo o mundo, porque afinal de contas eles são povos originários, eles estão próximos da origem dos seres humanos, né? E no caso do Brasil, a cultura indígena também está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Olha ali no caso, várias mães de santo, que são aí pessoas, né, que praticam a religião da Umbanda, do Candomblé,
Também que é muito praticado aqui no Brasil, mas também é popular lá na África, né? Original da África. Então a gente consegue ver que a religião, a crença também é um aspecto da cultura. Por isso que a gente não pode, Amora, de jeito nenhum, falar que uma pessoa está errada, porque aquilo é a cultura dela, aquilo que ela aprendeu desde pequena, que é, né, que considera correto, e assim ela segue. Como eu falei, não existe certo ou errado, existe apenas o diferente, né? Então vamos prosseguir. Mas, para explicar para você e para as crianças aí de casa um pouquinho dessa questão da cultura, eu trouxe aqui a cultura das crianças indígenas do povo Cuiucurus. Já ouviu falar? Eu não, professor. Então, ó, pensa só, quando a gente é criança, a gente geralmente, né, as crianças que moram, por exemplo, nas cidades, né, como você, Amora, como as crianças que estão assistindo a gente, vocês provavelmente têm uma criação, né, ou seja, uma educação muito parecida, coisas que vocês fazem, como, por exemplo, vocês vão para a escola, vocês brincam, sei lá, de videogame, assistem televisão, mexem no celular, e aí, um monte de coisas, certo? Mas como que é a vivência de uma criança indígena? Como será que é a cultura de uma criança indígena? Vamos acompanhar o texto aí na tela, que o professor vai ler e explicar para vocês? Vamos. As crianças cuiucurus têm o costume de passar o dia no rio, onde tomam um banho e brincam. Uma brincadeira bastante praticada é a diversão com o arco e a flecha, dentro das matas. Os indígenas adultos produzem arcos e flechas com tamanho reduzido e que não causam risco à vida das crianças. Dessa maneira, as crianças cuiurucus vão se acostumando a lidar com essas ferramentas. Então, olha que legal. Ao contrário, por exemplo, das crianças da cidade, como você, Amora, e como as crianças que estão assistindo aqui, eles têm um outro hábito. As brincadeiras deles estão muito ligadas àquilo que eles vão fazer no futuro, como a questão da caça, né? Os povos indígenas têm, eles não são como nós, por exemplo, que vão no mercado comprar coisas, comprar alimentos, né? Lá no caso deles, eles produzem os seus alimentos através do plantio e da colheita, mas eles também caçam os animais, né? Isso é comum, né, como na tradição, na cultura desses povos. Então as crianças desde pequenininhas aprendem a lidar com essa necessidade que eles vão ter que desempenhar no futuro, que é aprender a caçar. Imagine que legal, né, professor, brincar assim igual eles, né? Sim, super legal. E o mais legal ainda é que os pais têm todo o cuidado, né, para que essas crianças não se machuquem com esses instrumentos, porque a gente sabe que o arco e a flecha, né, ele pode ser perigoso, mas para as crianças eles produzem ferramentas que não machucam, não causam nenhum risco para essas crianças. Então, conseguiu entender como a cultura é diferente de lugar para lugar? Eu entendi. E a às maneira vezes, deles Amora, brincarem é bem diferente da nossa. Sim, e às vezes a gente não tem nem pensar, por exemplo, assim, que aqui na cidade é assim, lá numa aldeia indígena é diferente. Porque dentro da própria cidade existem muitas culturas, como, por exemplo, a religião. Se você for pensar, né, por exemplo, existem pessoas que têm uma religião, outras que têm outra, outras que não têm religião, e todas essas culturas influenciam na vida dessas pessoas. Existem pessoas que oram, que rezam, que não oram, e por aí vai, certo? Certo. Então, cada etnia indígena possui seus elementos culturais que os diferenciam entre si. Tem alguma palavrinha aí difícil, Amara? Ai, Olha bem, cada etnia indígena possui seus elementos culturais que os diferenciam entre si. Etnia. Etnia. Elementos. Elementos? Elementos são características. Então, por exemplo, cada etnia indígena possui seus elementos culturais. Coisas que eles praticam no dia a dia deles. Entendeu? Entendi. Mas eu acho que a palavra mais complexa aí é etnia, pode ser para as crianças. Então, vamos relembrar qual que é o significado de etnia? Acompanha aí na tela, então. Etnia significa povo. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, tais como a cultura, a língua, as histórias, os valores, as semelhanças físicas, entre outros. Então, a etnia é aquilo que demonstra pra gente da onde aquelas pessoas são. Como, por exemplo, as pessoas que moram aí na África. Comumente, essas pessoas têm a pele negra, a pele preta, né? Então, isso a gente consegue identificar que é particular, por exemplo, da África. Não que não tenha em outros lugares do mundo. O Brasil, por exemplo, a gente sabe que tem muitas pessoas negras, muitas pessoas pretas, porque muitos africanos vieram para cá, né? Então, professor, eu tenho a pele escurinha.
A tua pele é negra, uma pele muito linda, né? Então, provavelmente, você tem uma descendência, né? No caso, Amora, uma descendência africana, Sim. de pessoas, de povos africanos, né? Isso é muito, muito legal. Assim como, por exemplo, eu acabei de explicar para você que eu tenho descendência indígena, você tem africana e as crianças aí de casa têm várias descendências. Afinal de contas, né, o Brasil é um país que teve muita mistura de povos, né? É o país mais miscigenado do mundo, ou seja, onde mais culturas se misturaram para formar novas culturas, né? Então, etnia é isso, é aquilo que é característico de cada povo, né? E a partir da etnia existe a cultura, que são os hábitos, as tradições, as crenças, como o professor acabou de explicar. Vamos prosseguir. As sociedades indígenas são muito diferenciadas entre si. O professor já trouxe essa tela aqui e a gente está relembrando ela. Então, é muito importante que todo mundo saiba que os indígenas não são todos iguais, né? Cada símbolo tem um significado, cada jeito tem um significado, cada vestimenta, cada alimento. Então, é muito errado a gente pensar que todos eles são iguais, né? Então, existem muitas etnias indígenas. Olha essa tela aí e acompanha a leitura com o professor. Artes tradicionais compartilhadas. Existem diversas etnias indígenas no Brasil, cada uma com comportamentos e costumes diferentes. No entanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos. Então, como o professor explicou, existem muitas etnias indígenas no Brasil. E as etnias diferenciam-se pelas suas culturas, suas tradições, né? Então, cada um tem a sua particularidade. Mas também existem aqueles elementos que são comuns, ou seja, que esses povos indígenas praticam. E nesse sentido, a gente tem aí as artes tradicionais compartilhadas, que todos esses povos, ou que a maioria desses povos, praticam. Como, por exemplo, nesse caso que a gente está vendo nessa imagem aí. A gente está vendo uma mãe indígena, né, no caso, fazendo uma pintura corporal na sua filha, né? A pintura corporal é uma arte tradicional compartilhada. Por quê? Porque muitos povos indígenas, muitas etnias indígenas, têm aí como uma tradição, como um elemento da cultura, o hábito de pintar o corpo, de produzir as pinturas corporais. Assim como, né, no caso, a cerâmica, as máscaras, a cestaria, a plumagem, também pode ser considerada uma arte tradicional compartilhada, porque esses povos, embora sejam muito diferentes, praticam e aí, em sua grande maioria, todos esses tipos de arte, eles produzem, tá? Então, é muito importante que a gente saiba que existem essas artes que são aí comuns entre todos esses povos. Então, existe uma grande diversidade de produções artísticas que se integram ao modo de vida e aos ritos cotidianos dos diversos povos indígenas. Mas, nos dias de hoje, a arte indígena ganha também novas funções. Então, a gente acabou de ver que existem vários tipos de arte que são compartilhadas. Ou seja, embora existam vários grupos indígenas, esses grupos todos fazem essas artes, que é a pintura, a cestaria, né? No caso, a plumagem, que são, por exemplo, os cocares ou os adereços do corpo. Mas também existe outro tipo de arte indígena que está surgindo agora. Quando o professor fala agora, não é agora, em 2021, tá? Há pouco tempo. E a gente chama essa arte que é produzida no nosso tempo, agora, de arte contemporânea, diferente da arte tradicional. Essas artes que a gente acabou de ver aqui, que vocês estão vendo aí na tela, né, como por exemplo o cocar, as pinturas corporais, as máscaras, a cestaria, são artes tradicionais. Mas será, Amora, pensa só, será que os povos indígenas eles vão ficar a vida inteira produzindo os mesmos tipos de arte? A vida ela não se transforma? A vida não muda? Eu acho que muda, né, professor? Muda, né? Daí eles vão criando outras coisas, não é? Criando outras coisas, exatamente. Assim como a gente, né? A gente vai criando outras coisas sempre com o decorrer do tempo e a mesma coisa acontece com os povos indígenas. Então, é muito legal que a gente conheça todas essas artes tradicionais. Semana passada a gente fez atividades, né, sobre as artes tradicionais, mas hoje, em específico, a gente vai falar sobre esse outro tipo de arte, que é a arte contemporânea indígena. Ou seja, é a arte que é produzida nos dias de hoje e que se diferencia de todos esses tipos de arte que a gente viu até agora, tá? Então vamos olhar aqui, ó. A arte não se desliga da vida e os povos indígenas lutam incansavelmente pelo direito de viver e proteger suas culturas. Isto resulta em um novo tipo de produção artística. Como o professor falou, a vida se modifica e no caso dos povos indígenas, que hoje ainda são muito atacados, né, a sua cultura, as suas tradições ainda são muito atacadas, a arte hoje ganha um novo significado, né? A arte se torna um instrumento, no caso,
para pedir socorro, para pedir ajuda, para que as pessoas se conscientizem da importância de manter viva a cultura indígena, né? Afinal, esses são os povos aí que tem tudo a ver com a gente, né? São os povos originários. Então vamos olhar aqui, ó. A gente vai falar sobre um artista indígena contemporâneo. Na aula passada, vocês podem lembrar que o professor explicou, né, que comumente, geralmente, os povos indígenas, eles não têm a figura de um artista. Mas aí vocês podem perguntar, mas aí, como que você vai falar aqui pra gente, professor, de um artista indígena? Esse artista indígena, ele é descendente de indígena, né? No caso, os pais dele são indígenas e moram em uma aldeia. Ele saiu do espaço indígena e mora, né, na cidade. Mas isso não significa que essa pessoa deixou de ser indígena. Afinal de contas, né, a cultura não está relacionada com o lugar exatamente, né, com o lugar onde a pessoa está. Se ele viveu, cresceu baseado na cultura indígena, ele vai carregar esses traços culturais para sempre. Então esse artista se chama Denilson Baniuá. Vamos ler um pouquinho da história desse artista então, né? Ele nasceu na aldeia Dari, no Rio Negro, no Amazonas. Denilson Baniuá é um artista indígena. É indígena e é artista. E seu ser indígena lhe leva a inventar um outro jeito de fazer arte. Então, olha o que o Denilson, né, esse artista indígena, fala sobre a arte indígena. O artista indígena precisa ser um guerrilheiro pela manutenção do bem viver do seu povo. Então, ele entende que a arte que ele produz precisa aí tentar defender, buscar defender a cultura do seu povo, que aí está sofrendo, né, no caso, vários riscos de desaparecer. Então agora a gente vai ver algumas obras desse artista que não são só pinturas, tá, crianças? Nesse caso aqui é uma fotografia de uma projeção. E essa projeção, né, foi feita aí e a gente está conseguindo ler, no caso, Brasil, Terra Indígena. Então esse é um tipo de arte e é muito importante que a gente saiba que arte existe de vários tipos, né? Então, que lindo, né, professor? Muito legal, uhum. No caso ali é como se fosse uma lâmpada que reflete, né, aquela escrita naquele lugar, ali naquele ambiente. E ele diz ali que o Brasil é uma terra indígena porque realmente é, né? Os indígenas estão aqui muito antes do que aconteceu no período da colonização. Vamos ver a próxima. O nome dessa pintura é A Terra Envenenada e com Odor de Morte. Então a gente está vendo aí um avião jogando muito provavelmente agrotóxicos na terra, né? E ali em cima a gente vê várias caveirinhas se formando nas nuvens. O que o artista está querendo dizer com essa obra? Ele está querendo dizer que a terra está sendo envenenada por todos esses produtos que são usados aí para cultivar os alimentos, né? E não só envenenando a terra. As pessoas aí que também consomem esses alimentos também acabam se envenenando, né? Porque é muita substância tóxica para o nosso organismo e também para a natureza. E claro que ele está fazendo isso porque os povos indígenas têm uma relação muito próxima com a natureza, com a terra. Vamos ver a próxima. Antropofagia musical. Para quem aí talvez lembre, ano passado o professor mostrou uma tela da Tarsila do Amaral, que era o Abapuru, né? Então, esse artista, né, no caso, se baseou nessa tela da Tarsila, porque o que ele está mostrando para a gente aí? É uma menina indígena ali com um smartphone, com um celular, né, escutando música. O que ele está querendo falar para a gente é que não é porque a tecnologia entra nas aldeias que essas pessoas deixam a sua cultura de lado. Então é mais uma vez ele mostrando pra gente que os povos indígenas sim, eles se transformam e eles modificam os seus estilos de vida. Próxima imagem, ó. Protagonismo e a nossa voz precisa ser escutada. Então a gente está vendo uma mulher indígena, né, cantando com equipamentos também que não são equipamentos comuns lá da cultura indígena. E é mais uma obra de arte que mostra pra gente que os povos indígenas se transformam e aí, no caso, buscam outros elementos, né? Olha a Mona Lisa indígena, Amora. Ah, que legal! Então ele pegou esse elemento, né, esse quadro lá que foi originalmente pintado pelo Leonardo da Vinci, um artista aí no caso, né, e ele transformou a Mona Lisa numa mulher indígena, aplicou ali a pintura corporal, né, que é bem típico, colocou alguns instrumentos na mão dela, então ele também fez essa obra aí para mostrar que tudo pode ser transformado a partir da cultura indígena, né. Olha esse que lindo, Amora. Se chama Yavarete e é uma intervenção. O que é uma intervenção? Foi uma pintura feita num mural, num muro, né? Para chamar a atenção, com o objetivo de chamar a atenção as pessoas para o cuidado com o planeta. Foi feita
ano passado, em 2020, e a gente consegue ver ali que o artista, ele modificou a pelagem dos animais e ele fez como se fossem todos os sinais da pele desse animal, né? São todos geométricos, então ele não faz orgânico como é na natureza, né? Orgânico é aquelas linhas curvas, enquanto que geométrico são as linhas mais retas, né? E aqui, natureza morta 1. Nessa tela a gente consegue ver, no caso, uma grande floresta que foi desmatada, né? E esse desmatamento ali, no caso, ele transformou uma pessoa indígena caída no chão, que também representa essa questão de que toda vez que a natureza é atingida, alguém é afetado, e nesse caso, principalmente, os povos indígenas. Mas a gente precisa pensar que a gente não deve cuidar só da natureza por conta dos povos indígenas, né, Amora? A gente precisa cuidar da natureza porque nós dependemos dela também, embora a gente não more nas florestas. Todos nós, né? Todos nós. A gente precisa das árvores para que a gente possa respirar, as árvores precisam estar lá também por conta dos animais. Então, essa luta indígena pelo cuidado com a natureza, ela é para o bem de todos, não só para o bem dos próprios indígenas, é para o nosso bem, para o teu bem, para o meu bem, para o bem das crianças que estão aí em casa, dos animais. Então, cuidar da natureza faz bem para todo mundo, né? Então, vamos prosseguir. Bom, então agora chegou a hora que vocês vão começar um trabalho aí e vão terminar logo após concluir a aula, tá? O professor vai dar um tempinho para vocês fazerem essa atividade aí em casa, certo? E vocês vão concluir depois que a gente terminar. Como que é essa atividade? Olha aí. O que um indígena pode ser? Você deverá criar um desenho no caderno de desenho que represente o que um indígena pode ser, como nos exemplos. Mostre por meio de sua arte que você respeita as identidades indígenas e que reconhece a existência e resistência desses povos na busca por uma vida sem preconceitos, da maneira como desejam viver. Então, do mesmo modo que o artista que a gente acabou de ver, né, o Denilson, colocou lá elementos da nossa cultura dentro da cultura indígena, né, no caso, a tecnologia ou algo do tipo, ele está querendo demonstrar para a gente que o indígena pode ser tudo aquilo que ele quiser e nem por isso ele vai deixar de ser indígena. Então, observe esses desenhos aqui, ó, dessas crianças que fizeram. Então, ó, o menininho colocou aqui na primeira imagem, o indígena pode ser bombeiro. Ali na segunda imagem, um indígena pode ser presidente, pode ser vice-presidente, pode ser governador. E vocês? Coloquem aí no papel, desenhem o que um indígena pode ser, certo? Não esqueçam de colocar vários detalhes, deixar esse desenho bem preenchido, bem colorido, bem bonito, para que os professores de vocês vejam e percebam que vocês entenderam que o indígena ele pode ser aquilo que ele quiser e ele também pode ser só um indígena, né? Ele pode ser simplesmente um indígena e a escolha dele tem que ser respeitada e precisa ser respeitada porque tem a ver com a cultura e a cultura dos povos precisa ser sempre muito bem cuidada. Então o professor vai dar aqui, no caso, para vocês, 5 minutinhos para vocês concluírem essa atividade.
Bom, crianças, então agora chegou a hora de vocês, no caso, se prepararem para fazer a tarefa depois de tudo isso que o professor explicou, né? Vocês vão então criar um desenho que represente tudo aquilo que um indígena pode ser, como a gente viu que o Denilson, esse artista indígena que a gente acabou de estudar, ele também faz, né? Ele nos mostra que os indígenas, as pessoas indígenas, não deixam de ser indígenas por aí, no caso, morarem nas cidades, por vestirem roupas parecidas com a nossa, por escutarem outros gêneros musicais ou praticarem outros tipos de arte, né? Então vocês vão ter que mostrar, como nesses desenhos que o professor está mostrando aqui na tela, né? O que o indígena pode ser? Essas crianças aqui, uma delas fez colocando que o indígena pode ser um bombeiro, por exemplo, enquanto que a outra colocou que o indígena pode ser um presidente, um vice-presidente, um governador. Então, na realidade, o indígena pode ser tudo aquilo. Vocês vão escolher aí o que vocês quiserem representar. O indígena pode ser tudo aquilo que ele quiser, ou ele também pode ser, né, no caso, uma pessoa que vai viver lá nas aldeias, no modo mais tradicional, do jeito que ele quiser. O importante é sempre a gente respeitar as pessoas indígenas e nunca achar que elas devem ser de um jeito ou de outro, tá? Então, faça uma atividade com bastante capricho e chegou o momento em que a gente vai aí, no caso, verificar se a gente alcançou os objetivos da nossa aula. Amora, a gente conheceu alguns elementos da cultura indígena? Sim. O que você achou mais interessante? Uma coisinha só. Eu achei interessante que hoje em dia eles fazem novas artes. Novas artes, né? É. Muito legal. É essa a intenção do professor mesmo, mostrar que a cultura indígena se transforma, né? A gente relembrou o significado de cultura e etnia? Sim. Então a gente viu que a cultura faz parte de toda a vida de todas as pessoas, né? São as crenças, no caso as festas, as comidas, como a Amora falou, e por aí vai, as religiões, tem muitos exemplos de cultura. E etnia é a característica de cada povo, né? O povo brasileiro tem as suas etnias, o povo africano as suas, os indígenas têm as suas etnias e por aí vai. E a gente também, aí no caso, iniciou a proposta de produzir uma composição visual, né, que expresse os direitos dos indígenas de serem aquilo que eles quiserem ser. Então, capricha no trabalho aí para levar para a escola e para os professores de vocês poderem avaliar, certo? Certo. Para finalizar, parabéns, então, conseguimos concluir, né? E para finalizar a nossa aula, o professor vai ler um poema escrito pelo mesmo artista lá que a gente estudou, né, o Denilson. Então, vamos dar uma olhadinha no que ele escreveu. Se você não está lembrado, dá licença, deixa eu contar. Aqui mesmo, onde está esse prédio, essa rua e esses carros, aqui onde eu e você respiramos fumaça, fuligem, poluição, onde desviamos do esgoto, do lixo, da barata, da ratazana, aqui mesmo onde pisamos, aqui mesmo neste chão, o senhor, a senhora nunca haverá de imaginar. Aqui mesmo, antigamente, era uma enorme floresta, mas vieram os homens com as ferramentas e começaram a derrubar. Então a gente nunca deve esquecer que a arte é a mais bela expressão da humanidade e a arte indígena mostra toda essa humanidade cheia de riquezas e essa humanidade que luta para conseguir viver bem e viver do jeito que eles querem viver, certo? Então, valorizem a arte, valorizem os artistas. Um beijão, tchau, tchau. Tchau. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Que saudades de vocês, hein? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, eu trouxe uma história para vocês que nós vamos fazer em 2 capítulos, combinado? Essa história é uma história que está neste livro aqui, que é o livro Baú de Trocas. Olha lá! São novos contos de fadas para ler e contar. Esse livro é da editora Aletria. Eu sempre tenho trazido livros da editora Aletria para vocês, porque eu tenho um carinho muito grande, muito especial por essa editora, que traz assim livros que nos fazem pensar e livros assim de ótima qualidade. Por isso que eu trouxe hoje esse livro, essa história desse livro Baú de Trocas. E o nome da nossa história de hoje é Baús de Trocas. Vamos começar a nossa aula? 1, 2, 3 e... Era uma vez. Era uma vez uma jovem que, tendo perdido seus pais e sem irmãos nem outros parentes, foi acolhida pela madrinha. Essa senhora
não era propriamente má. Simplesmente pouco se importava com a jovem. Era-lhe indiferente o que a moça pensava. Sonhava e sofria. Para compensar o teto e o pão, exigia que a afilhada fizesse todo o serviço doméstico. Apesar disso, a moça sentia-se grata por ter encontrado um lar. A jovem levantava-se antes do sol nascer e começava a lida. À tardinha, depois de todo o serviço pronto, cumpria uma tarefa que até muito lhe agradava: buscar água numa fonte, a mais ou menos meia hora de caminhada. No quintal da casa havia um poço, mas para beber, a madrinha exigia a água daquela fonte. Pelo caminho, sentia o cheiro das flores, ouvia o canto dos pássaros, colhia e comia frutas silvestres. Na fonte, aproveitava para soltar e lavar e pentear os seus longos cabelos, sempre presos debaixo de um lenço. Algumas vezes, via ali nas redondezas da fonte uma velha, bem parecida com uma bruxa, ou melhor, como lhe diziam serem as bruxas. Mas a moça não sentia medo, acostumara-se àquela presença. A velha apanhava ervas e, ao aproximar, cumprimentava-a com um sorriso maroto. Um dia, a jovem pisou numa pedra escorregadia e levou um tombo. O pote, já cheio de água, foi ao chão e quebrou-se em 1000 pedaços. Desesperada, a moça pensava no desgosto da madrinha. Sabia do seu apego àquela vasilha, que era herança da sua falecida mãe. Eu fiquei muito nervosa. Ao ver as lágrimas da moça, a tal velha se aproximou. Eu tenho um pote idêntico. O que você me daria em troca? Moro de favor na casa da minha madrinha. Nada tenho, nada meu. Tem sim. Você tem lindos cabelos encaracolados. Eu dou o pote em troca deles. A menina olhou para a senhora, aceitou e deixou que a velha os cortasse em troca do pote. O que a senhora vai fazer com os meus cabelos? Vou guardá-los neste baú. Se algum dia os quiser de volta, é só me trazer o pote e desfazer a permuta. Eu moro na última casa depois da volta do rio. A madrinha não percebeu o pote, que não era o mesmo. Nem percebeu que a moça estava careca. Passado algum tempo, falta de sorte, o novo pote escapuliu de suas mãos e também se partiu em 1000 pedaços. A velha, sempre por perto, falou: na minha casa existe outro pote desses. Mas nada tenho para lhe dar em troca. Tem sim. Tem um sorriso lindo com dentes alvos como a neve. Dê-me seu sorriso e eu lhe darei outro pote. A moça, de bom grado, deu-os à velha. Preferia perdê-los a decepcionar sua benfeitora. Viu quando a velha os guardou numa caixinha igual a outra, dizendo: quando quiser destrocar, já sabe. A madrinha não percebeu que a moça estava sem os dentes e nem sorria mais. A rotina continuou. A moça, como sempre, todas as tardes ia buscar água na fonte. Pelo caminho, não mais se alegrava quando via as flores, os pássaros, nem comia os frutos silvestres. Na fonte já não tinha mais cabelos para lavar e pentear.
A sua infelicidade parecia não ter fim e, para ajudar, deixou cair e quebrar o terceiro pote. Como se estivesse esperando por isso, a bruxa logo apareceu. Ainda tem outro pote igualzinho. Mas o que eu poderia lhe dar? O brilho dos seus olhos. A moça deixou que a velha tirasse uma das películas que envolviam seus lindos olhos brilhantes e viu quando a mulher guardou-os em outra caixinha. Como das outras vezes, a madrinha não percebeu nem que o pote era outro e nem que a moça mal enxergava. E aí, o que será que vai acontecer com a nossa história? E para continuar a nossa aula, nós vamos agora para o nosso quiz, ou melhor, vamos falar um pouco sobre histórias. Vamos falar sobre histórias? Quais histórias vocês conhecem em que a personagem é obrigada a realizar todos os serviços domésticos? Vocês já ouviram alguma história que falava sobre a jovem ter que trabalhar para pagar a estadia? Quais será que vocês ouviram? Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma. Vamos ver? A Gata Borralheira. Quem lembra dessa história? A história da menina que era chamada de Gata Borralheira porque ela vivia cheia de borralhos, porque ela fazia o trabalho da casa e aí as cinzas faziam com que ela ficasse toda borralheira, toda borrada de cinzas, né? Olha lá, essa história da Gata Borralheira, ela é uma história... A versão mais conhecida é a versão do escritor francês Charles Perrault. E ela é de 1697, imaginem vocês, 1697 foi a primeira história escrita da Gata Borralheira, que a menina era obrigada a fazer todos os serviços domésticos. E vocês sabiam que essa história, ela não era escrita para crianças? Sim, eram histórias escritas para adultos, afinal nessa época as crianças não tinham nem voz, nem vez, nem nada. E agora, qual a outra história? Essa eu tenho certeza que vocês lembram. Vamos ver? Olha lá, eu coloquei também uma imagem, né, representando a Gata Borralheira. Olha lá, ela perto da lareira, né, que aí ela ficava toda borrada de cinzas. Vamos ver a outra? A outra é a Cinderela. A Cinderela é uma história que aparece na coleção dos contos populares dos alemães de Jacob e William Grimm, publicada pela primeira vez em 1812. Então é uma história dos irmãos Grimm, baseada na história de Charles Perrault. Olha que legal a gente sabendo a história das histórias. E agora eu coloquei ali uma imagem da Cinderela. Olha lá, a fada madrinha e a Cinderela, né? Essa história dos irmãos Grimm. E a outra versão, que é a Cinderela de Walt Disney. Walt Disney, que se baseou também na Cinderela dos irmãos Grimm. Ele é um filme estadunidense. Estadunidense quer dizer que ele é dos Estados Unidos, muito bem. Ele é um filme de animação dos gêneros de comédia musical, romance e fantasia. E ele foi lançado em 1950. Gente, olha como a Cinderela está velhinha. Olha, a nossa Cinderela está idosa, que linda. E essa é a imagem da Cinderela de Walt Disney. Olha que legal, quanta informação a prof trouxe para vocês. Isso é importante. E agora, o que vocês acham que vai acontecer nessa história? Vão pensando, vão conversando com a mamãe, com o papai, com o titio, com o irmão e vão descobrindo o que será que vai acontecer com a nossa história. Porque na próxima aula nós continuaremos a ler a história do baú de trocas. Pirilim pim pim, a nossa aula e a nossa história chegou ao fim. Até a próxima!